Escuto no silêncio tua voz aqui por dentro, falando ao meu coração. Filho, não temas, filho, não temas. Sou tua morada, sou eu quem te sustento. Você está em minhas mãos. Não se esqueça, não se esqueça. Por trás e por diante, estou a te cercar. Em pastos verdejantes, vou sempre te levar. Sou a tua casa, sou o teu abrigo. Faça em mim morada, eu já moro em ti. Seja minha casa, seja meu abrigo. Faço em ti morada, então mora em mim. Escuto no silêncio tua voz aqui por dentro, falando ao meu coração. Filho, não temas, filho, não temas. Eu sou tua morada, sou eu quem te sustento. Você está em minhas mãos. Não se esqueça, não se esqueça. Por trás e por diante, estou a te cercar. Em pastos verdejantes, vou sempre te levar. Sou a tua casa, sou o teu abrigo. Faça em mim morada, eu já moro em ti. Seja minha casa, seja meu abrigo. Faço em ti morada, então mora em mim. Sou a tua casa, sou o teu abrigo. Faça em mim morada, eu já moro em ti. Seja minha casa, sou a tua casa, seja o meu abrigo. Faça em mim morada, eu já moro em ti. Sou a tua casa, sou o teu abrigo. Faça em mim morada, eu já moro em ti. Seja minha casa, seja meu abrigo. Faça em ti morada, então mora em mim. Sou a tua casa, sou o teu abrigo. Faça em mim morada, eu já moro em ti. Seja minha casa, seja meu abrigo. Faça em ti morada, então mora em mim. Então mora em mim. Olá, irmãos da Igreja Central de Jacareí. Ou você que não é da Igreja Central de Jacareí, mas está nos assistindo aqui nesse nosso culto da noite, nesse domingo à noite, que nós estamos nos reunindo virtualmente aqui pelo seu Facebook. É muito bom falar com você, é muito bom dividir a palavra de Deus com você a partir desses meios digitais. Nós estamos com essa dificuldade de ir para a igreja fisicamente, mas o Evangelho nos une.
E eu estou vendo algumas pessoas mandando recado aqui. O Luiz Fernando está dando boa noite. Boa noite para você, Luiz Fernando. A irmã Neuza Pereira, boa noite. Boa noite para você, irmã Neuza. A Ângela também, boa noite a todos. Tem muita gente aí interagindo conosco. Você pode mandar o seu pedido de oração. Eu vou me aproximar da tela aqui, porque minha tela está distante. Rosimeire, isso, Rosimeire. Boa noite para a senhora também. Mande o seu pedido de oração aí, ó. Vamos ler aqui o pedido da Lúcia. A Lúcia diz: peço oração para os meus netos Mateus, Maura, Clara, Lavínia e Miguel. Então, irmã Lúcia, eu não vou decorar o nome de todos os seus netos, mas nós vamos mencioná-los como os seus netos na hora da oração, tá bom? Se nós tivermos mais pedidos aí, pode jogar na tela. O Cauê aí está na nossa direção de imagem. A Lia está dando boa noite, Lia. Deus abençoe você. É bom ter todos vocês conosco aqui, sempre lembrando que é por causa do Evangelho que nós estamos juntos, sabe? A gente não esquece da palavra de Deus e ela nos une aqui, tá certo? Então, mande aí seu pedido de oração. A gente vai orar pelos netos da irmã Lúcia daqui a pouquinho e ainda dá tempo de você mandar o seu pedido de oração para que a gente possa, nesse meio virtual, clamar o nome de Deus para que ele possa estar conosco. A Neudina está fazendo um pedido de oração aqui também. Peço oração por minhas filhas, Raíssa e Stephanie, que elas possam se decidir ao lado de Cristo. Irmã Neudina, nós vamos orar por isso daqui a pouco, tá? E a senhora continue orando aí, não desista. A oração de uma mãe por seus filhos, ela tem muito poder. Então, continue orando. Deus é um pai interessado nos seus filhos, tá? A Ângela diz assim: peço pela misericórdia divina sobre as pessoas enfermas e enlutadas. Muito bem lembrado, irmã Ângela. A gente precisa orar pelo planeta como um todo, mas especialmente por essas pessoas que foram atingidas pelo coronavírus e por outras doenças, tantas que existem por aí, e aquelas que perderam seus entes queridos, né? Vamos para mais um pedido de oração aqui, olha. A Nena diz assim: boa noite, peço oração por minha família. Muito bem, Nena. Se nós tivermos mais um pedido de oração, ainda dá tempo aí. Nós vamos orar daqui a pouco. A Terezinha diz: orem por meu sobrinho Salatiel. Ok. Bem, nós vamos orar agora para a gente avançar no nosso programa. Foram vários pedidos de oração, eu não vou lembrar de todos aqui de cabeça, mas você está aí me acompanhando e você acompanhou também os pedidos de oração. Então anota aí, escolhe 1, 2 desses pedidos para você orar ao longo da semana, para que essas pessoas possam receber o conforto de Deus e também as respostas que Deus quiser dar para elas. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nessa noite de domingo nós podemos nos reunir virtualmente para falar da Tua palavra. Mas nesse momento, Pai, nós estamos em oração, porque nós cremos no que a Bíblia fala sobre oração. E nós cremos que a oração, ela tem um efeito sobre nós e de alguma forma que nós não compreendemos, a oração move a Tua mão. Então, nós oramos, Pai, por esses pedidos que foram mencionados aqui, os netos da irmã Lúcia, o Salatiel, as filhas da irmã que pediu lá por suas filhas, Senhor Deus. Eu não lembro de todos os nomes, mas o Senhor lembra, e o Senhor é capaz e é poderoso para cuidar de cada uma dessas pessoas que foram mencionadas aqui. Também, Senhor, nós mencionamos aqueles que estão doentes, Senhor Deus, atingidos pela Covid-19 ou por qualquer outra doença. Por favor, visita essas pessoas. E, Deus, nós também te pedimos pelas famílias enlutadas. Tem muita gente sofrendo, Pai, porque perdeu seus entes queridos. Então, por favor, conforta o coração dessas pessoas. E agora, Pai, eu te peço iluminação para que eu possa expor a Tua palavra de uma maneira que o Senhor fale com as pessoas. Por favor, ilumina a mente de quem está me assistindo também. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos conversar sobre a palavra de Deus. E hoje eu escolhi um tema. Deixa eu olhar aqui o meu tempo para a gente não
exceder o tempo. Hoje eu escolhi um tema que eu considero muito importante para nós cristãos, nós que seguimos a Jesus, nós que cremos na Bíblia. Porque algumas vezes nós cristãos dividimos a nossa vida. E parece que nós temos momentos em que nós temos que ser cristãos, nos comportar como cristãos, falar como cristãos, responder como cristãos. Em outros momentos, não. Algumas pessoas dicotomizaram a sua vida de tal forma que elas têm momentos sagrados e momentos seculares. E é sobre isso que eu quero conversar. Eu quero conversar com você hoje sobre a integralidade do cristianismo. Sobre o cristianismo que atinge todas as áreas da vida. E para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 35. 1 aos Coríntios 10, 31. 10, 31, nem existe o 35, né? 1 aos Coríntios 10, 31, diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você conhece esse texto, né? Quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Como eu falei para você, alguns cristãos dividiram a vida entre sagrado e secular. Mais ou menos assim. Nós somos adventistas, vamos à igreja ao sábado, então eu vou usar o sábado como exemplo. Algumas pessoas dividem a vida assim, olha, está correndo a semana, domingo, segunda, terça, quarta, e nesse período a pessoa vai vivendo de maneira secular. Então ela não se preocupa com a linguagem que ela usa, ela não se preocupa com a roupa que ela usa, ela não se preocupa em como tratar as pessoas, porque ela está vivendo no seu tempo secular. Aí está se aproximando o pôr do sol da sexta-feira. E na cabeça dessa pessoa que divide a vida entre secular e sagrado, na cabeça dessa pessoa está chegando o momento sagrado da semana, que é o sábado. Então deu ali o pôr do sol da sexta-feira, ela muda a linguagem. Ela começa a tratar as pessoas de maneira cristã. Ela muda o jeito de se vestir. Então, vem o sábado de manhã e vai para a igreja. Espero que você ainda lembre da época em que nós íamos para a igreja no sábado de manhã, em vez de ficar assistindo o culto online, né? A pessoa vai à igreja no sábado de manhã. Então, ela se veste como uma cristã, ela se veste decentemente, ela chega na igreja e ela trata os outros com educação, ela cumprimenta, abraça, ela trata com carinho, ela pede licença, ela agradece. Então, termina ali o culto de sábado, ela vai para o almoço, e no almoço ela serve as pessoas, ela está no momento sagrado. No sábado à tarde, ela até faz um trabalho missionário, visita um orfanato, oferece comida para quem está com fome. E aí chega o pôr do sol do sábado. E na cabeça desse cristão, que tem a vida dividida entre sagrado e secular, acabou o momento sagrado. Começou o momento secular. E então ele vai para o shopping, ele vai para o futebol, ele vai para o trabalho na segunda-feira. E nesses ambientes ele não se preocupa em ser um cristão, em viver como um cristão, porque ele está vivendo o seu momento secular. Você consegue entender essa divisão entre sagrado e secular na vida de algumas pessoas? E talvez você esteja me escutando aí e ouvindo pela primeira vez essa questão da divisão entre sagrado e secular, esteja pensando, mas não é assim? A vida não tem momentos sagrados e momentos seculares? Não é assim? Não, queridos. Não para o pensamento bíblico. Não para a cosmovisão cristã bíblica. Para o pensamento bíblico, o cristão não tem momentos sagrados e momentos seculares. Na visão bíblica, toda a vida do cristão
deve ser feita de momentos sagrados. E Paulo falou muito bem isso no texto que nós acabamos de ler. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deixa eu te falar uma frase, e eu gostaria que você gravasse essa frase. Para o cristão, todos os momentos são sagrados. Todos os momentos são santos. Tudo é espiritual. Para o cristão, tudo é espiritual. Eu vou tentar te explicar. Queridos, o que torna um momento sagrado, o que torna um lugar sagrado, o que torna alguma coisa sagrada, não é a hora que aquilo está acontecendo. Não é o dia da semana em que aquilo está acontecendo. É a presença do que é santo. O que torna um ambiente sagrado é a presença daquele que consagra tudo. E quem é que consagra tudo? Deus. Então, na vida do cristão, Deus está com ele todos os momentos. Deveria ser assim, pelo menos. Nós vivemos com Jesus. Quando a gente está na igreja, ele está conosco. Quando a gente está no futebol, Jesus também está conosco. Quando a gente vai para o shopping, Jesus vai com a gente. Não é assim a vida do cristão? Quando a gente vai namorar, quando a gente vai se encontrar com os amigos, Jesus vai com a gente. Então, todos os momentos da vida de um cristão são sagrados. Tudo é espiritual na vida do cristão. E aí Paulo diz, olha, quando vocês forem comer, façam para a glória de Deus. Quando vocês forem beber, façam para a glória de Deus. Ou seja, o seu momento da refeição, que parece ser um momento que não tem nada a ver com sagrado, também é sagrado, também é para a glória de Deus. Quando você vai para o trabalho, esse aqui é um bom exemplo, quando você vai para o trabalho, você não está num momento secular. Não. Você está num momento sagrado da sua vida, porque você deve trabalhar para a glória de Deus. E isso faria uma diferença tremenda no nosso trabalho, você não acha? Porque se a gente trabalha para a glória de Deus, nós faríamos o nosso melhor, não porque eu quero agradar o patrão, o meu chefe, mas porque eu quero agradar a Deus. Eu quero te dar alguns exemplos aqui de como Paulo acreditava nesse conceito de que para o cristão tudo é espiritual. Que a gente precisa olhar para a vida como o olhar do cristianismo, o olhar da Bíblia. Eu quero que você volte comigo um pouquinho aí, as páginas da sua Bíblia, para Romanos. Romanos no capítulo 13. Romanos no capítulo 13. Aliás, a partir do capítulo 12. Eu gosto do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, porque ela apresenta uma visão muito ampla do cristianismo. Se você olhar a carta de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo está tentando nos explicar como nós somos salvos. E ele está falando, em 11 capítulos, Paulo se expressa, dando vários exemplos, falando de diversas maneiras como um cristão é salvo. E ele fala, muitas vezes, que nós somos salvos pela graça de Cristo, que nós não somos salvos pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez. Mas aí ele explica ali pelo capítulo 7, que embora nós sejamos salvos pela graça, isso não nos isenta de guardar a lei, e ele vai explicando qual é o lugar da lei de Deus. E por 11 capítulos, Paulo explica como nós podemos ser salvos. Quando chega no capítulo 12, Paulo dá uma mudada no assunto. É como se ele dissesse assim, olha, eu acho que vocês já entenderam como é que alguém é salvo, vocês já entenderam como é que se dá o processo de salvação. Agora eu quero falar para vocês como vive um salvo. E eu acho isso fantástico. Acho isso maravilhoso. Porque Paulo está dizendo que a salvação que nós recebemos de Cristo, ela se aplica nas
questões mais práticas do nosso dia a dia. E agora eu quero que você venha comigo aqui para o capítulo 12. Nós não vamos ler todos esses capítulos a partir do capítulo 12, mas eu quero pensar algumas coisas que nos ajudam a entender esse conceito de que na vida do cristão tudo é santo, tudo é espiritual. O capítulo 12 começa assim: portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereça em sacrifício vivo. Você sabe, essa palavrinha, portanto, é uma conclusão. Ela vem para concluir o argumento que estava sendo apresentado anteriormente. Ou seja, Paulo falou de salvação por 11 capítulos, e agora ele vai dizer qual é a conclusão de tudo isso. Para onde tudo isso nos leva? Nos leva para uma vida de transformação. E ele começa aqui no capítulo 12, no versículo 2, dizendo assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. Ou seja, não se conformem, não tenham a mesma forma do mundo. Primeira coisa que um cristão sabe é que porque ele foi salvo por Cristo, ele é diferente do mundo. Ele não tem o mesmo molde do mundo. E essas coisas se aplicam, esse não ser modelado pelo mundo se aplica em todos os aspectos. Desde o que você come, ao que você veste, ao que você assiste. É a visão cristã indo para os detalhes mais minuciosos da sua vida. Ele fala, por exemplo, no versículo 2, que esse ato de não se modelar ao mundo acontece pela renovação da mente. O cristianismo passa pela nossa racionalidade. Não é só o que a gente sente, é o que a gente pensa. É a junção dessas duas coisas que Deus colocou em nós. Colocou a racionalidade e a sentimentalidade. Nós vivemos essas duas coisas. Interessante, vai comigo mais para frente aí, porque no versículo 3, no final do versículo 3, Paulo diz: tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que lhe concedeu. E ele diz: não pense sobre você mais do que deveria. Ou seja, o cristianismo afeta a nossa autoimagem. A imagem que nós temos de Deus define a imagem que nós temos de nós mesmos. E ele continua aqui, olha, como é que a gente lida com o inimigo? Como é que o cristão lida com o inimigo? Capítulo 12, versículo 14, ele diz assim: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos e não os amaldiçoem. No versículo 17 ele diz: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de Deus. Faça todo o possível para viver em paz com todos. E aí, no versículo 21, ele diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Percebem a maneira cristã de se lidar com a oposição? E essa oposição, esse mal, está em todos os lugares. No trabalho tem gente que vai te tratar mal, na escola, na faculdade, na rua, no esporte. E como é que você lida com essas pessoas? Como é que você glorifica a Deus nos seus relacionamentos? Pagando o mal, ou vencendo o mal com o bem. Mas não para por aí, porque no capítulo 13, Paulo vai nos ensinar como é que um cristão lida com as autoridades. Interessante isso, né? Paulo vinha falando de salvação, mas de repente ele diz: agora vou te dizer como um cristão vive. E no capítulo 13, no versículo 1, ele diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Ou seja, existe uma maneira cristã de olhar para as autoridades políticas do nosso país. No caso aqui, Paulo estava falando para os romanos. E os romanos deveriam respeitar a autoridade do imperador, que era um pagão. Já parou para pensar nisso? Existe um jeito cristão de se olhar para as autoridades políticas, de se lidar com a questão política. Mas Paulo continua falando aqui, no capítulo 14,
ele vai falar sobre a questão dos fortes e dos fracos. Como é que o cristão lida com os crentes, com os outros cristãos que são mais fortes do que ele espiritualmente e com os que são mais fracos do que ele espiritualmente? Existe uma maneira cristã de lidar com as pessoas. E Paulo continua falando no capítulo 15, até o final do capítulo 15, ele vai nos dizendo como é que o cristão vive. Veja, o meu objetivo hoje não era falar sobre esses temas pelos quais nós passamos, sobre autoimagem, sobre lidar com seu inimigo, sobre o cristão e a política, sobre o cristão e os mais fracos na fé. Eu não queria falar sobre esses assuntos exatamente. O que eu queria era que você tivesse uma visão geral aqui de como Paulo falava a respeito de um cristão na sociedade. E aí a gente volta lá para 1 Coríntios 10, 31. Porque ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Você entende agora que o que Paulo estava nos dizendo é que o cristão não tem momentos sagrados e seculares. O cristão não tem uma divisão de tempo, de espaço, de categorias em que ele pode se comportar como cristão aqui e relaxar o seu cristianismo ali. É lógico, queridos, que existe o sábado como o dia separado por Deus para que a gente pudesse relembrar a criação e a redenção. Mas nós não somos cristãos apenas no sábado. O sábado é um tempo especial que Deus separou para ele na semana. Mas na segunda-feira de manhã, lá no seu trabalho, você tem que ser cristão. Você tem que tratar as pessoas com cristianismo. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não esteja mais trabalhando, já esteja aposentada em casa. Você tem que tratar as pessoas na sua casa com o mesmo cristianismo com o qual você trata as pessoas na igreja. Uma vez uma criança chegou para o pastor da igreja e disse assim, pastor, eu quero morar na igreja. E o pastor achou estranho, mas como assim você quer morar na igreja? Deixa eu te explicar, pastor. É que na igreja, meu pai é uma maravilha, é educado, é sorridente, brincalhão. Na igreja ele trata as pessoas bem. Lá em casa, ele é um bruto. Ele não brinca, não sorri. Ele só trata a gente com violência. Ele agride a gente verbalmente, agride a gente fisicamente. Eu quero morar na igreja. Porque o meu pai, que é da igreja, o meu pai na igreja é outra pessoa. É sobre isso que a mensagem está falando. É sobre isso que Paulo está dizendo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. E o que inclui essa outra coisa? Eu sei que você já entendeu, mas eu vou ser aqui, talvez redundante, só para reafirmar essa mensagem. Qualquer outra coisa é qualquer outra coisa. Por exemplo, quer você coma, quer você beba, ou quer você faça uma playlist no seu Spotify. Faça tudo para a glória de Deus. Ficou mais claro? Vou dar outro exemplo aqui. Quer você coma, quer você beba, quer você vá fazer negócios. Faça tudo para a glória de Deus. Vamos para outro exemplo? Quer você coma, quer você beba, quer você vá fazer uma checagem de filmes para você assistir no Netflix. Faça tudo para a glória de Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você vá jogar futebol. Faça tudo para a glória de Deus. Eu acredito que já ficou bem claro, não é? Está começando uma nova semana. Hoje foi o primeiro dia dessa nova semana. Amanhã você vai ao supermercado, você vai encontrar com alguém, você vai ligar para alguém, você vai
fazer um negócio pela internet, você vai para o seu trabalho. Você precisa viver para a glória de Deus. Porque no reino de Deus não existe tempo sagrado e tempo secular. Lugar sagrado e lugar secular. Na vida cristã, tudo, absolutamente tudo é espiritual. Porque Deus está com você em todos os lugares. E a presença dele faz de todos os lugares, lugares sagrados. Eu quero orar por você, para que a gente possa entender esse conceito, e não só entender, mas compreender e aplicar na nossa vida. De tal forma que as pessoas olhem para a gente na igreja, e olhem para a gente no trabalho, e olhem para a gente no shopping, e possam dizer assim: esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, vive integralmente para a glória de Deus. Quer orar por mim? Quer orar comigo por isso? Então, vamos orar. Feche seus olhos, por favor. Querido Pai, muito obrigado porque a Tua palavra é muito clara, Senhor, ao dizer que nós temos que viver integralmente para a glória de Deus. E agora eu te peço, Pai, que o Senhor me ajude e ajude cada uma dessas pessoas que está me assistindo agora a viverem desse jeito, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, no seu lazer, na igreja, na família, fazendo tudo para a glória de Deus, entendendo que para o cristão tudo é espiritual. Por favor, Pai, nos dá a noção da Tua presença todo o tempo conosco. E nos dá a noção de que a Tua presença faz da nossa vida, das nossas palavras, vidas, palavras sagradas. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a viver esse conceito bíblico, em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi uma alegria estar com vocês. Eu espero que essa mensagem chegue aí no fundo do seu coração, que você fique pensando nela, e a gente se reencontre aí em outro momento para estudar a Bíblia. Eu espero que da próxima vez que nós nos encontrarmos, que já seja presencialmente, eu possa dar um abraço em você, você dá um abraço em mim, e a gente siga a vida até a volta de Jesus. Um abraço, que Deus abençoe.